Tudo bem? Meu nome é Rafael Nixon e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o WordPress, numa visão diferente, né, daquela de criação de sites e blogs e lojas virtuais, né? Todo mundo sabe que o WordPress trabalha nisso muito bem, né? No entanto que virou uma das principais ferramentas para a criação de sites das agências, que pode comprar plugin, que pode comprar template, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais além disso daí. A gente vai falar um pouquinho do WordPress para criação de sistemas e aplicativos mobile. Bom, na comunidade do WordPress Brasil, verdade no grupo, aqui no Facebook, ontem eu fiz um post falando exatamente desse trabalho, uma vez que é difícil a gente encontrar algo aqui no Brasil feito com WordPress em um nível um pouquinho acima, né? Eu não esperava que o post seria tão comentado, tão visualizado, como vocês podem ver aqui, vários comentários, várias curtidas, né? Também fiz um videozinho mostrando aqui o sistema, o funcionamento, o vídeo está sem áudio, mas coloquei. Logo após que eu coloquei, o pessoal, muita gente me perguntou como que eu fiz, se tinha um curso, e na verdade o post foi exatamente para colocar aqui a questão de que a gente não acha nem curso, nem matérias, nem tutoriais brasileiros ensinando como usar alguns recursos avançados com o WordPress. Bom, se você quiser saber como foi feito, quais são as funções que eu utilizei, quais são as apps, os filtros, todo o sistema ele foi feito com as funções nativas do WordPress. A gente não usou plugin algum. Na verdade, usamos dois plugins, mas esses plugins eles não são para o sistema em si, eles foram utilizados porque a API do WordPress, que apesar de ter uma versão já incorporada no core do WordPress, quando você instala já vem essa versão, existe um plugin que ativa novas funções, que é a versão 2, que vocês podem observar que está em beta, né? E também eu utilizei um plugin JWT Authentication for WP REST API V2, né? Então, esse foi o modo de autenticação que a gente precisou para fazer o login no aplicativo. Mas na verdade, a gente vai falar depois, mas o que esse plugin faz é só habilitar esse modo de autenticação, tá? Existem outros modos de autenticação, quem é programador sabe, existe o Basic Authentication, o Alt, enfim. Então, a gente utilizou esse JWT, que é uma forma de autenticar bem interessante. Tá? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, rapidamente aqui no sistema, eu quero mostrar primeiro que o sistema ele foi feito com o WordPress, mas ele não foi feito com o WordPress utilizando o painel do WordPress, aquele painel padrão do WordPress. Eu tive que criar, e essa sempre foi uma intenção, de criar um template mais bonitinho, né? Com a aparência mais bacana, porque aí eu poderia dar para o sistema a cara de qualquer cliente que eu fosse desenvolver algo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou logar para poder a gente ver o painel. Uma vez que eu protegi o login dele, eu não consigo logar de forma alguma aqui, né, no WordPress, porque eu estou forçando a ele usar essa tela aqui. Então, eu tentei, deu erro, eu vou fazer o login para poder a gente acessar lá o painel, para vocês verem que no painel não foi utilizado absolutamente nada. Então logou no sistema, vamos usar aqui o WP-admin para a gente ver o painel. Bom, está aqui o painel, vocês podem ver que eu não personalizei nada do painel.
A única coisa que vai mostrar aqui é que são os post types criados e nada mais. Na verdade, se você clicar nos post types, só vai mostrar os posts que são cadastrados lá no sistema, tá? Então, cada um desses daqui tem uma lista de posts, mas é simplesmente uma listagem. Nem os campos que eu utilizei lá no front vai ser exibido aqui. Por exemplo, se eu clicar no detalhes de um, vocês vão verem que vai estar o básico do WordPress, que é o título, o content, taxonomias, inclusive aqui uma taxonomia personalizada, né? Então, o sistema é todo baseado no WordPress. Então, eu vou voltar aqui para a tela inicial do sistema e, além dessa tela aqui, que é a tela inicial do sistema, quando você loga, eu quero mostrar a questão da API. Quando a gente instala o plugin, aparece aqui você pode personalizar, na verdade, essa URL está personalizada, mas ele habilita a API do WordPress. Vocês observam que estava aberto antes de logar, né? Como eu estava deslogado, vai aparecer aqui que eu estou sem acesso. Mas como eu já loguei, se eu atualizar, ele vai exibir agora o JSON, né, com todas as informações que a API me traz agora, né? Todas as rotas e etc. A gente vai falar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais na frente do vídeo. Para poder o vídeo não ficar extenso, eu quero mostrar aqui o sistema rapidamente. Então, o que foi possível com o brief que eu tinha para criar o sistema, o que foi possível fazer para que pudesse fazer um sistema de baixo custo e de maneira rápida. Esse sistema, por exemplo, ele foi feito de 3 a 4 semanas, né, trabalhando mais ou menos 5, 6 horas por dia nesse sistema aqui. Como foi o primeiro, demorou, eu acredito que demorou um pouco mais ainda, porque algumas coisas tinham que estudar, pesquisar alguma função do WordPress. E lembrando que tudo que foi feito, funções nativas, e as funções nativas você encontra tudo no Codex, né, do WordPress. Então, tudo, se vocês entrar lá no post do Facebook e ver as funções, todas elas vocês vão ter informações no Codex, né, que é onde tem a documentação do WordPress. Certo? Vou fechar aqui, para a gente não se perder depois. Já falei dos plugins que foi utilizado, né? Vou fechar. Então, o que acontece? O sistema, o brief foi passado. Eu tenho uma equipe de campo, eu preciso passar a ordem de serviço para eles e eles precisam me informar os status. Então, observe que nessa primeira tela, que é a tela de serviços, eu tenho os status, onde eu posso passar cada ordem de serviço, né? Vou voltar aqui para a gente não... Observa que enquanto eu passo ele está executando para poder atualizar o status. Talvez vocês podem achar um pouquinho lento. Eu tenho vários outros programas abertos aqui no outro monitor e o MAMP pode estar um pouquinho devagar, tá? Mas dá para a gente acompanhar. O restante a gente vai ver que o módulo de usuários também, tudo utilizando as funções nativas do WordPress, tá? Listagem de usuários, eu posso editar um usuário, eu posso excluir, né? Uma coisa interessante, fala assim, mas eu quero personalizar as funções aqui. Se vocês observar, tem várias funções cadastradas que eu fiz uma opção, porque eu fiz uma opção de configuração, onde eu cadastro os tipos de usuário, né? Tava um pouquinho de zoom, eu cadastro o tipo de usuário e defino para eles também a permissão. Cada módulo desses eu criei algumas permissões. Então, se eu clicar, por exemplo, no tipo usuário topógrafo, eu vou ter uma lista de permissões onde eu defino quais são as permissões que eu quero que esse tipo de usuário tenha. Então, por exemplo, o usuário topógrafo, ele só pode visualizar serviço e alterar o status. Ele não pode visualizar serviço nem dos outros topógrafos, né? E tem várias opções aqui.
obras, empresas, contatos. Você vai definindo aqui. Por exemplo, o topógrafo não pode ver o financeiro, certo? O topógrafo aqui ó, não pode visualizar os serviços, né, os valores do serviço. Então eu tirei. É isso que o módulo de usuários faz. Também esse recurso aqui existe tudo com o padrão do WordPress. Vocês pesquisando sobre permissões, vocês vão achar lá no Codex também. No post do Facebook tem as funções lá que eu utilizei. Tenho serviços, obras, empresas, contato financeiro. Vou passar rapidamente. O módulo de serviço o módulo financeiro é uma listagem de serviços que tem os valores e total a receber e total recebidos, né? No caso aqui está tudo para receber. Se eu clicar em recebidos, eu vou exibir só os que eu marquei como recebido. Se eu quiser voltar, vou voltar aqui onde tem mais, e listar, por exemplo, eu quero saber qual foi o lucro que a Carol me deu, né? Então, eu vou listar, só vai exibir aqui os total a receber, que a Carol executou, dos serviços que a Carol executou. Se eu marcar aqui, ó, então ela me pagou, ela executou esse, eu já recebi e já recebi também. Da Carol eu já recebi, vocês observam que já atualizou os status. Já atualizou os status, porque estão aqui o que falta receber, e agora ela foi aqui para os recebidos, né? Eu tenho contatos são contatos mesmo, eu cadastro uma pessoa, falo qual é a função dela e defino que ela é uma pessoa pertencente a uma empresa. Então, eu tenho aqui a Carolina Ribeiro, engenheira civil da CIT, o Franklin é diretor de produção da IBM. Eu tenho os contatos, eu tenho as empresas, né? Tenho o cadastro das empresas. Então, a empresa, o contato lá como principal é a Edna, a CIT. Se eu clicar, ó, eu vou clicar num detalhes aqui para vocês visualizar, que no detalhes aqui eu tenho outras informações, mas que são puxadas dos outros módulos. Por exemplo, total de serviços que a Ops Consultora tem, quem é o contato, que a gente cadastrou aqui, o contato principal dentro da Ops, quantos serviços tem, aqui tem as obras, tem os serviços, tem também todos os contatos cadastrados para a Ops e eu posso fazer até mesmo um comentário dentro da empresa Ops aqui. Eu posso colocar uma anotação, por exemplo, de algo que eu preciso, tá? Lá em contatos, deixa eu mostrar para vocês também que se eu adicionar um aqui, eu posso definir, posso cadastrar as informações dela, né? Falar que é um engenheiro civil, né? Cadastrei o contato. Depois eu venho aqui na empresa. Deixa eu abrir uma empresa que tem mais de um contato. Eu acho que a CMO tem mais de um contato. Vou mostrar aqui. Não, só tem um, mas se tivesse aqui, se a CMO tivesse vários contatos, eu ia listar aqui e dessa lista eu ia marcar quem é o responsável. Enfim, no cadastro da empresa eu tenho até a cor, coloquei a cor para você escolher a cor da empresa, qual categoria, que é nas configurações que você cria as categorias das empresas, e tenho obras também. Nas obras a gente tem aqui o nome da obra, empresa, quem é o responsável, quem é a pessoa responsável lá na obra, né? Então, Zeca Pereira é o responsável pela obra Copacabana da CMO Consultora. Vamos exibir os detalhes aqui, que aí a gente vê as informações puxadas dos outros módulos. Então, Copacabana, CMO Consultora, é uma obra residencial, tem um serviço no valor de R$500, contato principal da obra é o Zeca, e serviço finalizado, nenhum. Eu tenho informações sobre a obra, né, o mapinha onde que ela acontece, eu tenho todos os serviços que devem ser executados nessa obra,
né? Aqui tem os status, tal. Eu tenho comentários e tenho os contatos também. Deixa eu editar aqui, vou editar essa mesma obra aqui para a gente ver quais são os campos que a gente tem. Então, eu tenho aqui o tipo de obra, que você pode definir também configurações, e tenho aqui para você definir, vamos supor que é uma obra aqui no Spark, né? Aqui, na CMO, era a empresa responsável. Eu desmarquei, na hora que eu desmarquei, sumiu até os contatos. Então, se eu colocar aqui Ops, por exemplo, mudar essa obra para Ops, na hora que eu marco Ops, exibe os contatos da Ops. Se eu marcar aqui, ó, os dois, eu falo que nessa obra eu tenho 2 contatos, né? Que é o Celso Ribeiro e a Edna Maria, e falo que o Celso Ribeiro, que é o arquiteto, é o responsável sobre a obra, né? Mas eu vou desmarcar aqui, eu vou deixar CMO para poder cada empresa ter uma obra, tá? Então, vou achar a CMO, marquei a CMO, quem é o contato lá? Só tem um, então vai ser o Zeca e ele vai ser o responsável. E aí a gente volta para o serviço. Rapidamente aqui. Os serviços, eu tenho configurações, que eu defino aqui quais são os tipos de serviços que a minha empresa vai executar e os perfis de usuário que são responsáveis pelo serviço. Então, eu posso cadastrar um serviço para um fotógrafo, para um engenheiro, para um topógrafo auxiliar, para um administrador, e posso falar que existem outros topógrafos como ajudante, por exemplo. Se eu desmarcar aqui essas opções, vou mostrar aqui, ó, eu posso desmarcar, né? Mas eu vou deixar marcado, porque como a gente só tem 3 usuários, eu quero que mostre aqui na hora do cadastro para vocês, os usuários. Então eu tenho aqui, ó, eu vou editar um serviço. Então eu tenho aqui, ó, obra é o Hospital do Coração, o valor, o serviço a ser executado, que foi definido nas configurações. Eu falo o status aqui, além de puxar lá nas colunas, eu posso informar o status aqui. A descrição do serviço, o responsável, eu posso marcar só um, então vamos supor, o João é o responsável, mas eu posso ter 3 pessoas auxiliando. Como eu marquei lá que o perfil do João também pode ser um auxiliar, então é por isso que ele está exibindo aqui. Mas normalmente lá eu não ia marcar que o topógrafo pode ser auxiliar. Um ajudante de topógrafo pode ser um auxiliar, então ia ser exibido aqui, certo? Nem vou salvar, mas vamos voltar aqui. Além das colunas aqui, foi feito também alguns filtros, né? Então eu quero... Deixa eu ver aqui, a Virta tem 2, vamos tentar filtrar aqui. Eu filtrei, só tem serviço da Virta, né? Vou voltar para todas. Tenho também do responsável, vamos ver o João, né? A Carolina também tem 2, vamos ver aqui o João, né? 2 serviços, posso filtrar por topógrafo. Enfim, esse é um sisteminha bem básico. Bom, agora que o sistema está pronto, eu preciso fazer o aplicativo, porque é onde os topógrafos vão atualizar esses status, né? Eles vão estar no campo trabalhando e eles vão atualizar esses status. Então, e vão receber as ordens de serviço. Bom, na API, a gente está logado, a gente consegue visualizar, né? Por padrão, quando a gente acessa o link da API, a gente consegue visualizar todas as informações. Se eu quiser, por exemplo, acessar informações só de serviços, então eu vou colocar serviços, /serviços. Ele vai fazer o quê? Vai listar todos os serviços, né? E vai me entregar as informações. Lembrando que, observa que, como eu mostrei lá no WordPress, ou quando você instala um WordPress, quando você cria um post type, o padrão é só o título e o content, você não tem outros campos. Aqui no nosso sistema nós temos outros campos para cadastrar,
né? Então, o que acontece? No WordPress, por padrão, ele não mostra esses campos que estão aqui. Observe que o JSON está tudo bonitinho, mas isso foi programado para que eu alterei via programação a rota de serviço para listar, né, os campos, também exibir os campos que eu tenho informação. Então, lembrando de novo que só vem título e contente por padrão. Se você quiser os campos e a formatação bonitinha como está assim, você tem que programar, né? Então, a gente tem a rota de serviços, de usuários, por exemplo, a gente tem também, né? Temos a rota de usuários, que lista todas as informações. Voltando em serviços a gente, além da lista de serviços, a gente pode ver o detalhe de serviços também, que é só você passar o ID 373. Esse ID não existe mais, então, ó, é 373, é um serviço cadastrado. Então, eu estou vendo aqui agora só os detalhes do post do serviço 373, que tem o ID no banco. Certo, lá em users também, mesma coisa, listagem de usuários, detalhes de usuários, se você passar, vamos pegar aqui um que existe, o 26, então, se eu quiser ver os detalhes do usuário 26, eu passo só o ID, então vai me mostrar aqui. Observa que aqui eu estou mostrando todas as informações, coloquei os campos que eu queria que fosse exibido, até as permissões eu estou exibindo aqui, tá vendo? Que são aquelas permissões que eu defini lá nos usuários, né? No módulo de usuários. Então, com a API trazendo para a gente as informações que a gente precisa, agora a gente consegue fazer o aplicativo funcionar. Além das rotas, isso daqui que eu mostrei para vocês, os links das rotas são padrão, mas, como eu falei, os campos não vêm por padrão e também você pode criar novas rotas. Por exemplo, mas como que eu vou atualizar o status, vão voltar lá no serviço? Como eu vou alterar o status do serviço? Como eu altero um campo desse via API? O WordPress ele dá a opção para você criar novas rotas. Então, vamos supor que você quisesse fazer uma rota, como a gente fez aqui, a rota para alterar qualquer campo desse daqui. Nesse sistema eu fiz uma rota genérica, onde que eu passo o ID, então eu coloco 373, né? O nome do campo, vamos pôr status, e o valor novo que eu quero nesse campo. Se vocês observar aqui de aberto, eu quero que seja fechado, certo? Mas quando você cria uma rota nova, você define qual tipo de rota você está fazendo. Se é uma rota só para puxar dados ou para alterar dados. Então, get, push, put, você cria lá no WordPress também, via programação, essas rotas. Se eu executar aqui, vocês observam que não vai dar nada. Por quê? Vai falar que essa rota não existe. Porque essa rota para alterar um campo, ela é uma rota do tipo push. Através do browser aqui, você só consegue executar nessa barra de URL uma rota do tipo GET, que é aquela que traz informação. Mas aqui, ó, se eu mostrar para vocês no Postman, vamos pegar o 373, serviços status, que é o campo que eu quero atualizar, e finalizado, eu consigo alterar. Vamos só voltar aqui no sistema. Eu quero que vocês visualizem isso funcionando. Então, eu tenho aqui, ó, todos estão no status aguardando, né? Então, deixa eu voltar aqui também em serviços. Eu quero falar que um desses serviços aqui, eu vou escolher aquele ID lá, o 373, eu vou atualizar o status dele para finalizado. Então, olha só,
Primeiro eu quero mostrar aqui que nessa rota, se eu colocar, observa que eu estou no modo post, né? Se eu colocar um campo aqui que não existe no banco e dar um send, o campo não foi encontrado, ele retorna essa mensagem, né? Mas se eu colocar o campo correto e passar o valor aqui e dar send, ele vai me retornar, ó, campo atualizado com sucesso, antes o valor era aberto, agora está finalizado. Então vamos ver se funcionou. Se eu atualizar serviço aqui, o serviço tem que ir para finalizado. Tá certo? Vamos colocar para andamento para a gente ver via o Postman. Então eu vou colocar andamento, né? Que é um status que eu coloquei, e se eu atualizar, de finalizado foi para andamento, certo? Então é dessa maneira aqui que a gente vai passar lá no aplicativo também. Observe que para a gente executar esse código no Postman também, eu tenho que ter uma autorização. Aqui tem um código gerado, né, no padrão JWT lá, o token para poder executar a rota corretamente. Se eu desativar aqui, ó, e der um send, tá vendo? Fala que eu não estou logado no sistema. Então, a API ela só funciona se o usuário estiver autenticado, certo? Então, agora passando para o aplicativo, qual é o primeiro passo? É a autenticação. Como eu falei, foi usado o plugin JWT, que habilita esse tipo de autenticação, que na verdade o que ele faz? Ele gera um token para o usuário quando você informa login, né? Esse é meu login, essa é a minha senha. Quando você informa login e senha, eu envio esse dado para a API e ele me retorna um token e outras informações desse usuário. Então, quando eu faço isso, vou clicar aqui para entrar, o que vai acontecer? Ele vai lá no WordPress, verifica se existe esse usuário, cria um token, envia outras informações como nome, e-mail, e você pode personalizar, inclusive isso por programação. Esse plugin JWT te dá um filtro para você retornar outras informações. Por exemplo, você pode retornar a foto, o ID do usuário, e aí você pega essas informações, guarda em um cookie ou no local storage, e você pode recuperar essas informações quando você precisar. No caso do aplicativo, eu tenho aqui todos os menus que a gente tem no sistema. Então, quando a gente logou, logo foi para o serviço. Puxou meus dados aqui como administrador, né? E veio aqui para serviço. Lá nos serviços, vamos ver aqui, vamos puxar de novo para aberto. Se eu atualizar agora, vai mudar todos os status para aberto, todos estão amarelinhos, tá vendo? Agora, se eu entrar no detalhes do serviço, que está amarelinho porque está aberto, e colocar finalizado, cliquei no finalizado, alterou, mostrando aqui rapidamente que tem todos os detalhes do serviço, o responsável tem uma equipe que vai executar o serviço, os detalhes do serviço, outras informações aqui, o código, qual é o tipo de serviço, o nome da obra, o nome da empresa, quando começa e quando finaliza, previsão de entrega, quem é o responsável lá na obra, localização da obra e mais informações, e o link para abrir no Google Maps. Eu vou voltar. Quando eu alterei lá para fechado, para finalizado, ficou verde aqui. E aqui, se eu atualizar, ele vai ter que puxar para cá, para finalizados. E se eu alterar, por exemplo, para andamento aqui, se eu atualizar no aplicativo, então tá vendo aqui, ó, tem um em andamento também. Então aqui eu consigo fazer a integração do aplicativo com
o sistema utilizando a API. Lembrando que o sistema foi feito, esse aplicativo aqui foi feito em AngularJS. E o que é legal é que, na verdade, através do Angular, você pode definir, por exemplo, se uma rota dessa daqui precisa de autenticação. Observa aqui, ó, eu vou mostrar para vocês rapidamente, nem precisava mostrar, mas você observa que aqui no Cookies eu guardei as informações que a autenticação me retornou. Então, eu guardei aqui o display name, o e-mail, a foto, o ID do cara e qual é a função, tá vendo? Tá tudo guardadinho aqui. Mas observa que se eu limpei o cookie, então o que vai acontecer? Se eu atualizar, eu perdi a conexão. Vou logar aqui de novo e vocês vão ver que quando eu logar, se eu atualizar o cookies, já tem tudo aqui de novo, ó. O token que foi gerado, o nome do usuário, o e-mail, a foto, o ID e o tipo de usuário que ele é. Bom, enfim, isso é uma introdução só para vocês entenderem um pouquinho como foi feito. Na questão aqui das outras rotas, eu tenho, por exemplo, a equipe, que puxa a mesma coisa, a mesma lista, né, daqui do sistema. E uma coisa legal que não tem no sistema aqui eu perdi a conexão lá, né, porque eu desloguei. Então deixa eu logar de novo. Eu limpei todos os cookies, inclusive o cookie do sistema foi tirado, então, que é o padrão do WordPress, que ele grava, quando você loga ele grava um cookie também, então, por isso que caiu. Agora, quando eu venho aqui em usuários listar, eu tenho que ter a mesma lista aqui. E aqui no sistema eu não fiz um perfil, eu não consigo ver um detalhes do usuário. Mas aqui na API eu fiz uma rota para usuários, né? Na verdade eu alterei a rota para mostrar alguns campos a mais. Então, por exemplo, o usuário 26, eu retorno aqui algumas informações. Ó, tenho aqui as informações, a data de nascimento, os contatos dele, os serviços. Ó, eu mostro quantos serviços, já é uma soma dos serviços. E aí as permissões. E eu fiz aqui no aplicativo um detalhes. Então, quando eu clico no perfil do usuário, eu vejo aqui ó, um aberto, um andamento, finalizado e telefone, informações de contato. Que está tudo aqui. No meu também. Quando eu clico no meu, vai listar as mesmas informações. No financeiro, também é a mesma coisa. Lá no financeiro, o financeiro é um módulo complementar do serviço. Então, eu criei uma rota nova. Eu criei uma rota chamada pagamentos, onde eu passo 0 e 1 para falar 0, que é pagamento pendente, e 1 para pagamento concluído, né? Então aqui lista todos os pendentes, mas eu também coloquei aqui, ó, tanto pagamentos pendentes e pagamentos concluídos, eu coloquei para mostrar já o total, ó, total recebido e total a receber. Então aqui eu já consigo puxar, ó, puxo o pendente, o recebido, né? Que vai ser uma visão para um administrador só para uma consulta rápida, né? Então, se eu quiser, por exemplo, se eu vir aqui no financeiro e tirar e marcar aqui, por exemplo, outros serviços como recebidos, agora o total a receber é R$1.000. Eu vou no aplicativo, vamos atualizar para limpar o cache. Né? Então atualiza o valor. Então, basicamente é isso. Contatos são os contatos
que a gente vincula as empresas para uma consulta rápida, né? Então tá aqui todos os contatos e todos eles foram puxados através da API. Beleza, galera? Isso daqui é só um modelo do que a gente consegue fazer. Lembrando que você sabendo um pouquinho de PHP, você consegue fazer um sistema como esse tranquilamente, apenas utilizando as funções nativas. Tá um pouquinho mais complicado talvez é o aplicativo, porque você tem que ter um conhecimento de JavaScript e então você consegue desenvolver, beleza? Então qualquer coisa, só entrar em contato. Se tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem ou um e-mail e a gente vai conversando. Se esse post, se esse conteúdo, né, esse vídeo, o post do Facebook te inspirar para fazer alguma coisa mais bacana no WordPress, lembre de compartilhar comigo. Vai ser bem bacana ver a galera desenvolvendo outras coisas legais aí, além de sites e blogs, tá? Uma nota final é que esse conteúdo, na verdade, ele tem o intuito de abrir a cabeça das pessoas, donos de agências, programadores, a começar a oferecer novos tipos de serviços, né, com o WordPress, né? E estou tentando mostrar que é possível e pode ser um grande diferencial aí, né? Principalmente numa época dessa onde os clientes estão economizando para desenvolver projetos digitais, né? A verba, o pouco da verba que tem hoje vai para as mídias sociais, né? Com o WordPress você consegue desenvolver sistemas de baixo custo, ou então você está querendo criar uma startup e quer validar a sua ideia e você não quer gastar o dinheiro de um desenvolvimento com uma equipe especializada de repente em outras tecnologias que são talvez tecnologias mais avançadas para o recurso que você quer, talvez a validação da sua ideia pode passar pelo WordPress, né? E seria bem bacana você tentar fazer isso, porque com certeza você vai economizar uma boa grana, você vai encontrar profissionais capacitados, né, para o WordPress, inclusive para alteração, se algum desenvolvedor te abandonar pelo meio do caminho, a comunidade WordPress é gigante, você vai achar vários programadores bons, e então é isso. Né? A questão de agências de publicidade, agências digitais que hoje trabalham com WordPress e ainda tem dúvida no que o WordPress pode oferecer, está aí um exemplo. E também lembrando que é interessante uma agência começar a entregar, inclusive para os seus clientes, esse tipo de serviço, mas também tirar a equipe daquela linha de criação de sites e blogs, que é um serviço que cada vez mais está acabando, né? Você poderia fazer, por exemplo, um sistema desse, não com aplicativo, mas com web app aí para poder entregar qualquer tipo de serviço, né? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Um grande abraço. Até mais.